Rodrigo Pacheco determinou aos senadores que até amanhã confirmem ou retirem a assinatura no requerimento que pede a instalação da CPI sobre o 8 de janeiro. Novos nomes poderão ser incluídos. E a gente não deve confundir essa CPI proposta pela senadora Soraya Tronic com a comissão mista que reúne deputados e senadores. Nesta semana, Pacheco disse em resposta ao Supremo não ser possível instalar a CPI proposta pela senadora Soraya Tronic porque as assinaturas foram coletadas na legislatura passada. Agora ele parece ter mudado de ideia, né, Silvio? Ô Paula, veja só, o senador Plínio Valério respondeu a essa pergunta e deixou bem clara qual é a estratégia em curso nesse momento no Congresso. Eu perguntei a ele, falei, faz sentido essa informação que a gente tem recebido das nossas fontes? Ele confirmou. Então, o que acontece? A senadora Soraya Tronic coletou assinaturas, 35 assinaturas, mais do que o mínimo necessário para instalar uma CPI sobre o 8 de janeiro no Senado. Aí houve a constatação de que alguns dos nomes não estavam mais no exercício do mandato, são da legislatura anterior. Bom, houve uma provocação do Supremo Tribunal Federal e do próprio ministro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Provocação no sentido de ser instado a responder se valia, se não valia. O Pacheco disse que não vale. Bom, agora que a CPMI avança, tem 193 assinaturas de deputados, tem o número necessário de senadores, o que é que o governo, e é claro que o Pacheco está empurrando a CPMI com a barriga para ganhar tempo, né? E estipula 48 horas para reconfirmação de nomes da CPI exclusiva do Senado, é claro que essa é a manobra. O governo vai tentar, se não tiver mesmo como barrar uma CPI do 8 de janeiro, que a CPI seja exclusiva do Senado, porque lá o Rodrigo Pacheco teve uma maioria folgada na votação em relação ao Rogério Marinho, o próprio senador Plínio acabou de dizer que aqueles 32 nomes talvez sejam 27, por aí vai, ou seja, a CPI vai ser dominada pelo governo, vai ser uma CPI como a CPI da Covid, um puro palanque eleitoral fora de época, um grande teatro, uma produção em larga escala de manchetes, de festim para o consórcio da imprensa e ninguém vai investigar nada. Porque se o governo tem alguma culpa nessa história, tanto que não quer uma CPMI, não vai se chegar a uma conclusão com uma CPI exclusiva do Senado. Ou alguém imagina que Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e grande elenco não estarão presentes justamente para blindar qualquer tipo de investigação. Então é necessária a participação dos deputados, porque lá a trincheira é muito grande da oposição. E a oposição vai ter maioria nessa comissão. Então os vídeos na íntegra de tudo o que aconteceu e foi monitorado serão requeridos. As pessoas que vão sentar ali sob juramento, sem poder mentir, são pessoas do próprio governo. É claro que o Lula não quer uma CPI para investigar tudo isso. Durante 6 meses, por exemplo, que é o tempo prorrogável para uma CPI, no primeiro ano de governo que ele não tem nada para mostrar, o governo dele, obviamente, vai acabar produzindo o quê? Notícias ruins. A CPI vai produzir notícias ruins sobre o governo dele. É disso que se trata, é uma manobra. Agora, se vai dar certo ou não, mais uma vez, se o senador Rodrigo Pacheco cumprir a sua prerrogativa constitucional, o dever do seu mandato e da cadeira que ocupa, ele vai ler na sessão do Congresso que ele tem que marcar a CPMI e ela será instalada. Agora, se ele vai continuar empurrando com a barriga e todo mundo, inclusive a própria oposição ao governo, vai ficar assistindo isso de braço cruzado e mãos atadas, bom, aí também não tem o que fazer, né?